O trailer da quinta temporada de Stranger Things chegou mostrando tiro, porrada e bomba, portais, guerra, sacrifício e até mesmo o próprio Vecna. E jogou por terra tudo aquilo que a gente acreditava que viria aí, que poderia vir, não é verdade? Mas calma que nesse vídeo aqui você vai ficar por dentro de todos os detalhes. Umas teorias maravilhosas e uns easter eggs que ninguém tá falando. E no final eu te garanto que a sua visão sobre o mundo invertido nunca mais vai ser a mesma. E o trailer já começa com o Vecna no mundo invertido, falando uma frase, finalmente podemos começar. E é mó legal porque a gente se identifica muito com essa frase, né? Porque é a nossa sensação, finalmente a quinta temporada, finalmente a temporada final e o desfecho dessa história. Então ele tava tão ansioso quanto a gente. E então a gente vê a biblioteca no mundo invertido, e pra quem não se lembra, nas últimas temporadas a gente percebe que ali é meio que um ninho pro Demogorgon. É, o bicho cara de planta lá, aquela cara de flor. Ele até se prostra ali pro Vecna, e aí dá um close na mão dele, e aquela mão se preparando para usar os poderes de telecinésia, de controle mental, ou controle emocional, né? E aí já corta pra uma pessoa com um emocional que já tá muito abalado. Quem não tá nessa série, não é verdade? Mas corta pro Justin e uma música com uma trilha sonora impecável, como de costume. O visual e a trilha sonora de Stranger Things é muito bom. E essa música, ela não é só tão boa, quanto a mensagem que ela consegue nos trazer e o easter egg que ela nos traz com a sua letra e a sua mensagem. Para quem não conhece, é uma música que fala sobre as questões, os questionamentos da imortalidade, fala sobre as coisas serem infinitas, apontando para os personagens que podem subacar, né, e de arrasta nessa temporada, pro Justin, inclusive, né, porque a música começa quando aponta pra ele. Será que eles teriam coragem de matar um dos personagens principais? Bom, de qualquer forma, essa semana sai um vídeo sobre a chance em porcentagem que cada um deles tem de subacar nessa última temporada. A gente não quer que ninguém subaque nessa última temporada, né? Mas quem você acha que não vai passar? Bom, mas o legal é que o Justin, ele tá usando uma camisa do Hellfire, aquele clubinho dele, você lembra muito bem, né? E isso é uma referência muito forte pro Ed, que subacou na quarta temporada, mas ele ainda permanece nos corações de seus amigos, principalmente do Justin, né? Seria o motivo dele estar com o emocional abalado e abrir brecha pro Vecna. Isso também fortalece aquela teoria que tá muito quente de que o Ed vai voltar na quinta temporada, mas vai voltar meio zumbificado, meio vampirisco aí, porque ele faz alusão a um personagem muito icônico da mitologia de D&D. E pra quem não sabe, né, todo Stranger Things, toda essa cultura Stranger Things é com base em Dungeons and Dragons, que é o jogo que os meninos jogam. E nesse jogo tem um personagem que se encaixa perfeitamente com o perfil aí do Ed. Se vocês quiserem que eu explique melhor, comenta aí sobre Volta Ed, né? Coloca Volta Ed aí nos comentários, que aí a gente grava um vídeo só explicando essa teoria com mais detalhes, porque nesse vídeo a gente vai focar mais no trailer. Mas é uma teoria bem legal, comenta aí que quando a gente gravar o vídeo eu faço sua menção aqui. Mas convenhamos, né? Usar essa camisa por um cara que tá muito impopular em Hawkins podem trazer prejuízos aí pro Justin. Lá na frente do trailer a gente até vê ele todo estourado, pode ser que ele tenha apanhado aí da galera. E ainda sobre a música, pode ser que ela não fale só sobre algum personagem em estar chegando ao fim, mas sobre a série, que ela estaria morrendo, né, por estar com a sua última temporada, e questionando se ela vai se permanecer imortal, assim, nos nossos corações, da gente que assiste e acompanha. Depois a gente tem um close panorâmica da cidade toda abandonada, toda destruída, e é a destruição que aconteceu no final da quarta temporada. A gente vê que tem um portal ali, a plena luz do dia, dentro de um edifício, muito parecido com a biblioteca que a gente viu no Mundo Invertido. Logo depois a gente tem um diálogo, né, uma cena de diálogo do Mike com a Eleven, e é legal porque essa conversa nos mostra bem mais sobre o contexto que se passa, né, que vai acontecer nessa temporada, sobre o cenário que está Hawkins, né, eles estão sobre um isolamento social militar. Vale lembrar que os militares já estavam à procura da Eleven e que agora os Stranger Things, né, as coisas estranhas que a gente estava acompanhando de maneira um pouco mais secreta, poucas pessoas sabiam. Agora o mundo todo já sabe que está acontecendo alguma coisa em Hawkins. Então a gente percebe que tá um cenário muito sujo, muito caótico. Falar em sujeira, os túneis que tem debaixo da cidade voltaram e aparecem de uma forma muito importante no trailer, mostrando que eles vão ter uma importância muito significativa no desenrolar desse desfecho, né, da história. Dá pra ver que o nosso time vai ter uns esconderijos, né, tanto na estação de rádio quanto em alguns outros lugares. E acredito que a mobilização, né, não vai dar para você ficar andando
pra qualquer lugar o tempo todo nesse isolamento. Eu acho que nosso time vai abusar desses túneis pra conseguir fazer uns encontros secretos e tudo mais. Depois nós temos a dupla mais poderosa do time do bem, né, que é a Eleven e o Hopper. Gente, que legal ver os dois assim, que fofinho. Eu acredito que a gente vai ter um desfecho pro arco deles de pai e filha muito satisfatório, porque ele não tá com uma postura assim de aquele protetor que fica tentando impedir ela de ir pra frente. Ele tá com uma postura assumindo o protagonismo da Eleven e ele tá ali no cooperativo, ele tá ali de suporte. Mas a pose dele está muito bonita e pelo trailer dá pra perceber que eles estão indo em alguma missão, tipo missão suicida. Tá indo só os dois, como quem fala, vamos lá resolver a parada, porque é só a gente que vai conseguir mesmo. Se levar todo mundo junto vai mais atrapalhar. É aquele momento bem clássico que a gente vê nas histórias, né? E dá pra perceber que a Eleven tá bem poderosa. Ela faz uma coisa que ela nunca fez antes, que é dar aquele salto ali, né? Dar uma levitada pra conseguir passar pela cerca. Isso mostra que ou ela treinou, né? Pra poder reabilitar os seus poderes, que estavam meio capengas, né? Na última temporada. Ou ela, quando ela recuperou, ela já voltou com um upgrade bem mais poderosa, bem mais insana. E uma coisa muito importante se destacar é o filtro que eles usaram pro mundo invertido. Tá com esse filtro meio azul, né? Muito importante, porque na frente do trailer a gente vai entender por que tá meio azulado o mundo invertido. E que talvez nem seja o mundo invertido, se liga. Corta pro time se organizando e planejando como derrotar o Vecna de uma vez por todas. E é muito legal ver como é que eles estão reunidos. É uma sensação que a gente fica sempre aguardando até o final da temporada de Stranger Things. Que eles sempre estão em núcleos isolados e no final que eles se juntam pra bolar um plano, pra reunir as informações que eles descobriram e tudo mais. Mas é muito legal porque a gente vê o Mike ali programando toda essa vingança, toda essa iniciativa, esse ataque. Estilo D&D, a gente percebe até que ele tá com um mapa da cidade, mas parece um mapa bem caseiro. Parece que ele mesmo fez o mapa. E é bem importante a gente perceber que o mapa tem um título, que é Dia da Destruição. E dá pra gente traduzir isso daí, a fala dele, né? Vamos destruir o Vecna de uma vez por todas. A quarta temporada a gente ficou ela todinha esperando o time se reunir. Se reuniram só no final, na hora do desastre. Será que essa temporada vai ficar enrolando a gente? Eu acho que não, acho que vai ter mais ação, vai ter mais do que a gente gosta, vai ser mais intenso, né? E como é gostoso, como é fofinho ver todo mundo junto. O Mike ali com os bonequinhos e tudo mais, bem partida de D&D. E a gente tem uma fala, né, da Eleven, talvez não na sequência isso vai acontecer, mas propositalmente colocar essa fala dela, dizendo que isso é o mundo real, não é as partidinhas de D&D que o Mike tá acostumado. Então ele não pode escrever, não pode escolher o final da história. Já não dando os indícios que o final vai ser agridoce, vai acontecer alguma coisa trágica. Vocês sabem que o trailer costuma fazer várias pegadinhas, né? Então eu acho que essa fala vai ser antes do Mike ter um plano, bolar um plano aí. Porque talvez ele esteja com esperança, sendo o coração do time, né? Como o Will já falou. E talvez essa fala da Eleven seja o que vai dar ideia pra ele falar, não, peraí, é o mundo real, mas dá pra gente montar uma estratégia aí. Tudo que tá acontecendo tem relação com D&D, então bora usar o D&D pra poder vencer, né? Mas é mó legal esse assunto porque o trailer levantou a bola pra uma teoria bem maluca que circulou aí bastante na internet, que é a teoria de que no final das contas, toda a história que a gente acompanha até aqui vai ser uma partida de D&D. A gente vai voltar lá pro primeiro episódio, onde eles estão brincando e tudo que aconteceu, todos os eventos de Stranger Things vai ser uma partida e foi inventado pelo Mike. Isso seria bem chato, né, esse tipo de coisa, mas pro lado bom, a gente não teria perdido tantos personagens queridos que a gente perdeu ao longo dessa história. Todos estariam vivos ainda. Comenta aí quem foi que te mais fez sofrer quando subacou, né, e abandonou a história. Bom, e aí o trailer mostra a gente, a Nancy e o Jonathan, diante de um portal vermelho, e é muito interessante porque o cenário vermelho é o lugar onde o Vecna costuma ficar, né? E o cenário azul parece refletir bastante o mundo invertido, né? Então o Jonathan e a Nancy, eles não estão indo para um mundo invertido, esse portal aí. Esse portal tá indo para onde a Max estava, lá dentro da cabeça do Vecna mesmo. Mas mostra também muitas fissuras, muitas achaduras, muitos portais. A impressão que a gente tem, sabe aquela pegada de Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, que quando dois universos começam a colidir, começa a acontecer uma pegada bem parecida com essa. Então dá pra gente entender que o mundo invertido está meio que colidindo com o mundo real ali. E o que é isso, gente? A gente vê os dois se despedindo. Meu, eles não podem brincar com a gente assim, não. Será que é o Jonathan que vai de arrasta nessa temporada? Será que é ele que vai subacar? Bom, de acordo com o nosso ranking do vídeo que vai sair essa semana, ele tem só 65% de chances de ser o personagem de arrasta nessa temporada. Mas vocês perceberam que ele aparece muito
pouco nesse trailer. Bom, esses parecem serem os sinais. Bom, e depois o trailer corta pro Hopper, né, e pra Eleven, bem prontos pra missão deles mesmo. E é mó legal porque dá um close na mão da Eleven e ela faz quase a mesma coisa que o Vecna ali, se preparando pra usar os seus poderes. E aí corta pra uma cena dela literalmente usando seus poderes. E eu não boto fé que é uma sequência, eu até acho que essa cena acontece antes da cena dela levitando, pulando ali pela cerca, porque mostra ela usando seus poderes e causando uma explosão de uma luz vermelha se transformando numa luz azulada. E aí, por isso que é importante a gente perceber esse filtro, porque essa luz azulada, ela começa a modificar toda a cidade, como se a Eleven estivesse transportando toda a cidade pro mundo invertido. Meu, a Eleven tá muito poderosa. De verdade, eu quero ver ela bem badass, o mais poderosa possível. E é mó legal porque tem um poder que todos têm. Principalmente você tem o poder de causar uma explosão de energia nesse canal com a sua inscrição. Vai, ajuda a gente, apoia, isso me ajuda demais. Sério, isso me ajuda demais a trazer um conteúdo diferenciado, sem mais do mesmo. Então eu conto com você, viu? Curte, comenta, se você gosta de séries e filmes, coisas legais de se assistir, já clica aí. Depois a gente vê o Lucas nos túneis, né, e se encontra ali com um Demogorgon, e aí eu acho que eles vão se movimentar, os meninos, né, vão se movimentar bastante pelos túneis, talvez nesse momento seja um momento que eles barrem com um mostrengo, né, eu acho que ele nessa cena, ele já estava indo pro hospital, porque logo em seguida a gente vê uma cena dele socorrendo a Max, que ainda tá desacordada no colo dele, e é mal bonitinho porque ele tá com um toca-fita, esse toca-fita aí que virou o chaveiro da Max, né, tocando a música dela, pra ajudar ela a se recuperar, e é mó legal porque o Lucas, ele tá vestido com um uniforme da estação de rádio, que parece ser a sede aí, né, do time ali, a base deles, é o mesmo lugar onde o time todo tá fazendo aquele planejamento pra derrotar o Vecna. Depois a gente vê a Nancy toda casca grossa, toda badass, com um rifle, parecendo a protagonista daquele filme Alien, o Oitavo Passageiro, tanto pelo visual dela, quanto como ela tá bem séria, bem focada, muito bonito ver ela, e a gente tem essas cenas, essa sequência de ação, de vários monstros, de vários soldados atirando, aquela coisa louca, e isso justifica também o comentário dos criadores. Eles falaram, abre aspas, essa é a maior série que já temos. E eles estavam falando sobre as cenas de ação em específico. Nós já tivemos boas cenas de ação nas temporadas anteriores, mas essa é a final, então a quinta temporada promete. E ainda dentro desse caos todos, vários raios vermelhos, rocha levitando, e a gente vê alguém caindo do céu. Gente, do nada, alguém caindo ali. Não dá pra perceber quem é essa pessoa, mas me lembrou bastante quando o Vecna, ele é lançado no mundo invertido pela Eleven. Ele cai ali, os raios que desfigura ele, deixa ele todo monstrengo. Não sei não, hein? Pra mim é uma pista meio que de distorção de espaço-tempo, como se fosse o próprio Vecna, como se estivesse conectando tudo ao mesmo tempo, ou pode ser uma outra pessoa mesmo. Vale só um vídeo só pra poder falar sobre isso. E aí a gente vê um carro com uma antena em cima. Gente, como essa cena desse carro me lembrou bastante o depoimento de Montauk, que é a cidade que dá a inspiração, que dá origem pra história da série. Pra quem não sabe, existe uma Stranger Things Bible, que é um documento que conta sobre essa cidade, Montauk, que seria a cidade real. A cidade existe e aconteceram várias coisas estranhas nessa cidade. E aí essas coisas deram inspiração pra criarem a série. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre os relatos desse livro, desse documento, comenta aí que a gente traz um vídeo especial só te contando detalhe por detalhe. Comenta a origem da série. Beleza, mas o mais insano de tudo que tá acontecendo, mais insano de tudo que aconteceu no trailer é o próprio Vecna dando as caras e aparecendo no meio de toda aquela confusão, já enfiando as garras em algum soldado, trazendo o Will, levitando o Will pra perto dele e dizendo essa frase: "Você vai me ajudar pela última vez." Pela última vez. Bom, isso só reforça aquilo que já ficou muito claro e que a gente já estava teorizando bastante, é que o Will, ele é a chave pra tudo, né? A gente só não sabe como que ele é importante e aonde que ele ajudou o Vecna. Mas tem muita gente teorizando de que esse cara nunca foi o Will ainda tá no mundo invertido, que o Will que inventou o mundo invertido, ele que criou com a mente dele todas as coisas, e é por isso que o mundo invertido tem tanta semelhança com o D&D. Uma teoria muito top, e se você quiser saber, você já sabe, né? Manda aí. Bom, de qualquer forma, a quinta temporada, a temporada final, ela vai ser lançada em 3 partes, né? Dia 26, dia 25 de dezembro e dia 31 de dezembro, bem no Réveillon.
bom? E é claro que eu vou estar destrinchando cada detalhe assim que sai cada parte, cada episódio, e explicando, encaixando cada peça desse quebra-cabeça e entendendo junto com você o que a série tá nos contando, pegando cada pista. Tudo isso pra você ficar sabendo de tudo primeiro, ficar sabendo de tudo antes de todo mundo. Então, se inscreve, é a única coisa que eu peço pra você, me ajuda com a sua inscrição. Aqui a gente fala de teoria, a gente fala sobre bastidores, entrevistas, explicações bem diretas, bem direto ao ponto, sem enrolação. Não esquece de comentar qual que é a teoria que você quer ver ela mais explicada, mais detalhada. Todo mundo que comenta, quando sai o vídeo, eu sempre coloco aqui a menção de quem comentou, de quem solicitou, quem sugeriu isso. Inclusive, se você não me conhece, meu nome é Kevin, esse aqui, ó, é o Cenário, o seu canal sobre coisas legais de se assistir, sobre coisas estranhas também, por que não? E sobre coisas que deixam a gente assim, ó, empolgado, louco pra sair logo o episódio, pra gente assistir e conversar sobre isso, né? Bom, de qualquer forma, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fica o meu agradecimento. Obrigado pela sua inscrição também, obrigado pelo like, obrigado por cada comentário. Se você participou mesmo comigo até aqui, você deve ter feito no mínimo uns 3 comentários aí. Então, obrigado de coração e até o próximo vídeo.